Shalom a todos e a todas. Você está no canal Atalaias do Eterno. Estamos estudando o livro de Tiago e hoje estamos no capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3, falando sobre a língua, sobre quem não tropeça no falar e falando de maneira digna da nossa fé. Eu espero que você tenha ouvido os áudios anteriores porque eles fazem uma sequência. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os mestres, né? Tiago, ele abre uma lição sobre o poder da língua com aviso aos seus leitores. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Gostaria de lembrar de um texto que Yeshua diz aos seus discípulos: a ninguém chamais rabi, porque um só é o vosso mestre. Então, porque muitos deles queriam se tornar mestres, né? Seria por causa de um desejo por ganhos financeiros ou por uma posição distinta na sociedade, ou na congregação, ou na sinagoga. Havia muitos crentes que amavam ser vistos e ouvidos. Tiago não entra em detalhes, mas essas coisas são suficientemente familiares para nós todos. O ensino é um dos mais importantes dons da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Como ele tem tanta influência, a palavra de Deus nos adverte contra usarmos mal a sua autoridade. O profeta Ezequiel admoestou os mestres que haviam recebido revelação de Deus, mas que falharam em passar adiante suas palavras com precisão. Você pode ver isso em Ezequiel 3, 17, 18 e 33, 7 a 9. Ezequiel, ele descreve uma situação em que o homem de Deus vê o perigo, mas não avisa ninguém sobre ele, falando sobre os atalãs. Então, os mestres que servem a Deus estão conscientes do perigo que enfrentam todos os que rejeitam a salvação. É por isso que eles devem avisar os outros e constantemente fazer soar o alarme a respeito do julgamento de Deus vindouro sobre todos os que rejeitam a salvação. Além disso, o dever do mestre é ensinar a palavra de Deus inteira, sem cortes, dos assuntos que ele acha desagradáveis ou desconfortáveis de se falarem, ou que são impopulares para a sua audiência. Né? Muitos mestres, eles evitam assuntos relacionados, por exemplo, ao Guehinom, ao inferno, ao lago de fogo, ao destino eterno das almas que não foram salvas, simplesmente porque são eles causam medo e são desagradáveis. Apocalipse 19, 20, 14 a 15. Esses mestres descrevem o reino de Deus e as delícias de estarmos em sua presença, mas não mencionam o que acontece àqueles que rejeitam a salvação por meio de Yeshua HaMashiach. Tal ensino é deficiente porque não menciona o aviso de Deus sobre o castigo. Os ouvintes podem até vir a pensar sobre o inferno como algum tipo de clube, e não como um lugar horrível para se estar. Deve ser dito que Yeshua falou mais sobre o inferno e sobre o fogo do inferno do que sobre o jamais, sobre os reinos dos céus. Mateus 5, 22, 29 a 30, 10, 28, 18, 9, 23, 15, 33. Há mestres que não ensinam nada que poderá expor seus próprios pecados. Outros usam o púlpito para acertarem as contas pessoais. Tal comportamento é um abuso da confiança que Deus coloca em cada mestre e prejudica os filhos de Deus. É como servir um alimento envenenado. O dever do mestre é levar os filhos de Deus em direção a maior maturidade espiritual. Essa maturidade os capacitará a cumprirem com a vontade de Deus e a se protegerem para não caírem como presa de falsos mestres. Efésios 4, 11 a 15. Então também é uma posição de responsabilidade. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Em outras palavras, se você, o mestre, ensinou alguma coisa errada e como consequência as pessoas que confiam em seu ensinamento caíram e foram feridas, você é responsável por aquilo aos olhos de Deus. Você, o mestre, é privilegiado por ir mais fundo na palavra de Deus e entendê-la melhor do que muitos outros discípulos. É por isso que o Eterno será mais rigoroso com você e em proporção direta ao insight mais profundo que ele lhe deu. Deus deixou esse princípio bem claro.
através da morte de Nadab e Abiú, quando ele disse a Arão e a Moisés: aqueles que se aproximam de mim, santo me mostrarei. Levíticos 10, 3. Isso é, exijo maior santidade daqueles que estão mais próximos de mim. O apóstolo Kefa escreveu: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Isso quer dizer que Deus julga primeiro aqueles de sua própria casa, aqueles que estão mais perto dele. Yeshua HaMashiach confia seus filhos aos cuidados dos mestres. A responsabilidade deles, portanto, é maior do que a responsabilidade dos membros comuns do rebanho. Efésios 4, 11 a 16, Atos 20, 26 a 27, Hebreus 13, 17. Certamente que todo discípulo terá que comparecer diante do trono do julgamento do Messias, mas a necessidade e a responsabilidade dos mestres é especialmente maior, e eles terão de prestar contas de muito mais. O dom de ensino é acompanhado pelo poder que pode edificar, mas que também pode destruir. Essa é a razão que está por trás dessa demonstração. Julgados com muito rigor, todo aquele que ensina deve estar consciente de duas coisas. Sua posição não lhe foi dada para que ele desenvolvesse sua carreira pessoal. Mesmo assim, ele desenvolve uma tarefa muito importante de muita responsabilidade. Seu dever é servir a Deus e conduzir os filhos de Deus no caminho da verdade. Um mestre que trata seus deveres com leviandade ou dá liberdade à sua língua e à sua influência de maneira que seja contrária à vontade de Deus, deve estar ciente de que ele prestará contas ao Criador no dia do julgamento. Tiago ensina, no espírito de Yeshua, falou muito aos fariseus e escribas que eram mestres e tinham autoridade. O ensino deles era produto de sua imaginação e levou muitas pessoas a se desviarem. E sua vida pessoal estava em contradição com os mandamentos de Deus. Os ensinos dos perushim, dos fariseus, obscureciam o caminho para a salvação. Não surpreende que Yeshua tenha advertido que seu castigo seria insuportavelmente pesado. Eles não somente eram perdidos, mas arrastavam muitos para o inferno consigo. Mateus 23, Lucas 20, 47. E também as advertências de Kefa contra os falsos mestres em 2 Pedro 2. Ainda não atingimos a perfeição. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Há pessoas que afirmam que têm perfeito controle de tudo que falam. Isso é uma arrogância de primeira classe. Somente um homem perfeito pode dizer tal coisa, e o único homem perfeito que eu conheço é Yeshua HaMashiach. É o Senhor Yeshua. Ele é Deus, que se fez carne e sangue e desceu à terra como homem. É por isso que ele está verdadeiramente no controle de cada palavra que sai da sua boca. Ele jamais falou uma única palavra que fosse desnecessária ou pela qual mais tarde ele ia se arrepender. 2 Coríntios 5, 21. Como ninguém é perfeito, todos nós devemos ouvir as palavras de Tiago e levar suas advertências a sério. Não deixe de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, seu pedido de oração, seu amém, seu bom dia, seu shalom abaixo. Isso ajuda na plataforma. Shalom, shalom.